bom dia para todos, queridos, queridas da Rádio Show de Negócios. Hoje, nessa manhã maravilhosa, depois de cair uma chuvinha que refrescou todo mundo, eu estou aqui recebendo, estou tendo o privilégio de receber o Renaud Valério. Ele, por coincidência, ele é o meu grande guru de meditação transcendental, então é um grande prazer estar com ele aqui. Antes de começar a levar um papo com o Renaud, eu quero mostrar para vocês o que esse homem está aprontando por aí. Olha só, o currículo dele é bem extenso, tá? O Renaud, ele é instrutor credenciado de meditação transcendental, conforme a Maharishi Mahesh Yogi, o certificado pela Maharishi European Research University, da Holanda. Ele atua há mais de 13 anos. Ele é terapeuta de luz também com gemas, que são pedras preciosas, também pela mesma instituição na Holanda, certificado pela Associação Internacional de Meditação para o Ensino da MT em todo o país. E também, tem mais, hein? Ele é piloto de helicóptero, isso sim, gente, olha só. E ele é instrutor de voo pela Escola Rangel de Aviação Civil e Golden Fly Escola de Aviação Civil, como instrutor de voo. Agora, me fala, esse homem é poderoso, né? Renaud, muito obrigada por estar aqui com a gente, disponibilizar o teu tempo aqui para conversar com a gente. O Renaud, ele é diretor também, pessoal, ele ministra vários cursos em Campinas, em Alphaville, em Maringá e em Minas também, né? Exato, em Uberlândia. Então, vamos lá. Renaud, bom dia, obrigada mais uma vez, você é um grande querido. Eu queria que a gente, antes de começar a falar sobre a meditação transcendental, eu queria fazer uma pergunta para você no sentido, como é que o Renaud chegou na meditação? Você tem essa carinha de zen, né? Você sempre gostou, foi sempre próximo a esse tipo de filosofia e tal? Ou foi algum episódio que aconteceu na tua vida que te levou para a meditação? Conta um pouquinho para a gente como foi o seu primeiro contato, por meio de quem? Tá. Bom, primeiro quero agradecer, né? Uma grande alegria estar aqui, poder falar da meditação transcendental, que é uma técnica que eu aprendi há 19 anos atrás. E eu busquei, foi através de um livro chamado 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Dr. Deepak Chopra. E aí, lendo aquele livro, ele sempre mencionava, de capítulo em capítulo, ele ia mencionando a meditação transcendental. Eu fiquei com aquele nome na cabeça. Falei, interessante, eu estava querendo aprender a meditar, tinha comprado um livro, tinha tentado, mas estava muito difícil aquele negócio. Aí eu me deparei com esse livro e não estava procurando meditação, não estava. Aí, de repente, lendo esse livro, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu moro aqui no interior de São Paulo, aqui em Santana de Parnaíba, ali em Alphaville, né? E quando eu terminei esse livro, eu precisei vir aqui para a capital. No dia seguinte, eu ia para um show do Titãs aqui no Ibirapuera. Eu ganhei o convite, minha ex-namorada ganhou um convite lá e ok, viemos para cá e eu me perdi para chegar lá. Quando eu me perdi, eu passei ali pela segunda vez, parece que eu me perdi, eu tive que passar de novo, passei na frente do único centro de meditação transcendental que tinha em São Paulo. Aí eu não enxerguei aquilo. Parece que eu tive que me perder de novo para chegar lá. Cheguei lá, passei ali na frente e vi, olha, meditação transcendental. Eu falei, pega o telefone, né? Porque olha, o universo 19 já anos atrás não tinha, né? Conspirando. Falei, pega o telefone. Enfim, aí eu fui, na segunda-feira seguinte eu já fui assistir uma palestra e me encantei com a técnica, simplesmente gostei. O que mais me chamou muito a atenção foi os benefícios que essa técnica trazia, baseado em dados científicos. Eu falei, opa, tem ciência por trás disso. Isso aqui é um método sério, eu não estou aqui num lugar que... E não era uma coisa que eu estava assim, procurando ardentemente meditação, mas eu caí naquilo e falei, nossa, parece que eu estou na minha casa agora. E aí comecei a praticar
Meu e até pai então veio você junto era comigo. o piloto, você estava trabalhando nessa área? Eu estava começando minha formação de piloto. Ah, Estava tá. começando, junto com isso, estava Uhum. começando. As duas coisas ali. Inclusive me ajudou muito, né, porque a prática de piloto, principalmente no início, é muito difícil, é muito exigente, né, você aprender a pilotar um helicóptero, né? E isso depende muito de coordenação motora da pessoa. E eu, surpreendentemente, o instrutor ficou assim, abismado de ver. Eu estava com 2, 3 meses de prática já. E o instrutor ficou abismado de ver a minha performance nos primeiros dias de prática. Ô, Já Reno, com e também um helicóptero. equilíbrio emocional, porque é uma adrenalina, né? Que, nossa... Total. Uhum. Então, e aí, depois de 6 anos, eu comecei antes disso, né, eu já comecei a ter vontade de transmitir esse conhecimento. Falei, poxa, eu quero ser um propagador disso. Uhum. E ficou aquele desejozinho assim, de repente surgiu a oportunidade de se tornar professor, porque esse curso não tem sempre, né? São 6 meses morando num local, né, da universidade onde você tem a formação, né? São 6 meses morando lá, não dá para ir para casa e voltar, é 6 meses trancadinho lá. Então, Mas quando você fala trancado, é trancado como? Você fica, tipo, isolado mesmo? isolado de lá, você não sai para shopping, não sai para vida social, nada. Você fica 6 meses lá dentro estudando. Uhum. Então, trancado assim, no bom sentido, né? Mas assim, dentro de como se estivesse morando dentro da escola. Entendo. Morando lá dentro. Uhum. E aí a gente fez essa formação há 13 anos atrás e desde então saí propagando por aí esse conhecimento aí. E assim, se fosse para fazer um comparativo, como que é o Renoi antes e depois da meditação? Você consegue identificar se tem alguma diferença muito acentuada? Olha, eu acho, às vezes me perguntam isso, eu acho que eu não consigo responder com muita precisão isso. Por que eu falo isso? Porque eu vejo pelos alunos, muita gente tem muito contraste quando aprende. Nossa, minha ansiedade diminuiu bastante, o meu sono diminuiu muito. O meu caso, eu aprendi com 22 anos. Nossa, super novo. Então eu não tinha assim, falar assim, nossa, eu tinha insônia, eu tinha ansiedade, assim, eu não sabia que eu tinha, mas eu tinha. Mas não era nada que você falasse assim, nossa, isso me atrapalha e tal. Mas assim, depois de 19 anos fazendo, eu tenho certeza que se eu não tivesse conhecido essa técnica, eu acho que eu seria uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho essa sensação. Eu ia sofrer muito por antecipação. Eu acho que eu não consigo imaginar direito como seria a minha vida sem, porque 19 anos fazendo, nunca parei de fazer. Então, com aquela regularidade que eles super indicam, as 2 vezes por dia, 20 minutos. 2 vezes por dia, 20 minutos cada vez. Então, mas eu consigo perceber, por exemplo, o equilíbrio emocional que a gente tem. Em 19 anos aconteceu um monte de coisa na minha vida. Sim. Casei, separei, tive filho, tudo aconteceu. Né? Já tive, trabalhando nesse monte de cidade que eu vou, já tive um monte de imprevistos que você fala, meu Deus do céu, hoje vai cair o mundo aqui. E a gente vê, eu consigo, às vezes eu me surpreendo com o equilíbrio que eu percebo e falo, caramba, como é que eu consegui ter esse equilíbrio? Uma vez numa batida de carro que a gente teve, faltava 30 minutos para eu começar uma palestra, eu me perdi lá na cidade e bateram no meu carro, foi um acidente, não machucou ninguém, mas foi assim, assustador. Eu tive que sair do carro e pegar uma carona com o cara imediatamente, 30 minutos depois de um acidente assim que assustou, eu estava lá dando boa noite para todo mundo, dando uma palestra, tranquilo, terminei a palestra tranquilo. Então essa hora você se surpreende e fala, caramba, esse negócio funciona. Sabe? A gente vê o equilíbrio, não que a gente... E outra coisa que acontece também, a gente percebe que você tem um pico de estresse em alguma situação, ninguém é de ferro. Mas qual é a diferença de quem pratica uma técnica que dá esse equilíbrio emocional? É você voltar a uma situação de normalidade rápido. E não demorar uns 3, 4 dias para voltar ao normal. Sim. Com adrenalina lá em cima, com cortisol, hormônios do estresse lá em cima. Essa é a diferença também. Aliás, né, Renoi, hoje, assim, se for pensar assim, pelo menos dentro do meu entendimento e da minha observação,
nos últimos 5 anos, não se falava tanto em meditação, ela não era tão popularizada assim. Não. Era um grupo muito menor. Hoje, ela está super em evidência, né? E as pessoas também têm procurado. Existem diversos tipos de meditação, né? Sim. Inclusive. E aí eu te pergunto, por que essa procura agora? Ao que você atribui isso? Olha, a procura dos últimos 13 anos que eu ensino, ela tem sido cada vez maior. Se for comparar os 5 anos que você falou, realmente cada vez maior. Agora na pandemia, não sei se você viu isso, agora no começo lá da pandemia, quando começou o lockdown, fecha tudo, não sei o quê, a palavra meditação foi a palavra mais pesquisada no mundo, nos mecanismos de busca. A mais, deu um pico assim, eu vi um gráfico assim, que deu um pico, saiu até na televisão, tudo. Deu um pico enorme, assim, a palavra mais buscada no mundo, né? Eu acho que essa pandemia, o lado positivo, né? Porque tudo na vida tem um lado positivo, né? Tem que ter alguma coisa, né? A gente olhar para esse lado, a gente percebe que, o que eu percebi é que as pessoas foram forçadas a ficar em casa, né? Aquela coisa, fica em casa, todo mundo assustado. E quando as pessoas se viram dentro de casa, perceberam que dentro da casa delas, física ali, elas não estavam se sentindo tão seguras assim. E aí começaram a pensar em meditação. Poxa, a casa de dentro, eu não visito ela faz tempo. Eu acho que isso que as pessoas começaram a sentir. E aí começou a procurar, eu quero meditar. Até porque se sentiam agoniadas, né? Se sentiam muito ansiosas, com medo, né? Que o negócio fecha tudo. Sim, é negócios um medo assim ruindo, generalizado, né? Então eu falo que as pessoas entraram dentro de casa, foram forçadas pela pandemia, a natureza parece que pegou e falou assim, ó, vai para casa e tenta se conhecer melhor dentro de casa. Mas dentro de casa mesmo, a pessoa, né, acho que não sentiu que alguma coisa faltava. E aí começaram a querer buscar esse dentro, esse ir para dentro. E aí começou a ser cada vez mais buscado, né? Tá E também pelo desconforto que as pessoas estão sentindo hoje. A ansiedade aumentou, se eu não me engano, em torno de 40% nas pessoas, que já era alta, tá? A ansiedade já é a campeã. Exatamente. Não, e detalhe, né? A recomendação da classe médica, né? Falando o quanto a meditação ela é funcional, né? Não só para o bem-estar, tudo bem que uma coisa está muito atrelada à outra, mas é importante, e é aí que eu quero que você comece a fazer os seus relatos, assim, que a meditação transcendental, ela tem estudos científicos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre, porque não tem nada a ver com religião, isso seria bem interessante também, a gente deixar claro que meditação não está atrelado a nada, você pode ter a religião que você quiser e paralelamente praticar a sua meditação. E assim, e aqui como estamos na Rádio Show de Negócios, além dos benefícios para a saúde, que isso independe de qual atividade você exerce hoje, ela também traz os seus benefícios no meio corporativo, né, Renoi? Com certeza. Né? Então, vamos começar falando um pouco dos benefícios gerais, aí depois a gente entra no corporativo, onde eu vi que, inclusive, tem muitas pesquisas de empresas, sobretudo no Japão, né? Sim. Que eles adotaram essa prática entre os seus funcionários e o quanto mudou ali o relacionamento e outras coisas mais que você vai relatar aqui pra gente. Então, fica à vontade para... Então, a meditação transcendental, ela tem hoje, está completando em torno de, a gente já está podendo falar agora em 800 estudos científicos. Acabou de sair mais uma coletânea, a gente ficou sabendo esses dias, mais uma coletânea de pesquisas. Então, são 8 coletâneas agora. São quase 800 estudos científicos comprovados, ou seja, aproveito aqui, se a gente puder dar uma dica às pessoas que procuram uma boa técnica de meditação, eu tenho de 3 a 4 critérios. Então, um deles, a gente pode falar dos outros depois, um deles procure ver os dados científicos dessa técnica que você viu no livro. Qual é a base científica? Muitas delas não têm e algumas delas têm. Porque tem várias, né? Tem várias, centenas talvez. Tem umas que o pessoal vai inventando, né? Você vai no YouTube lá, o pessoal mistura a A com a B com a C e faz uma melequinha lá e faz uma prática que às vezes dá certo, funciona. Mas e a base científica disso? Então a meditação transcendental tem base muito forte. Desses 800 estudos, aproximadamente 400 estudos são estudos revisados por pares.
mesmo que a gente seja leigo no assunto, mas para que a pessoa saiba, quando você vê uma pesquisa que ela é revisada por par, é um estudo muito sério, é muito confiável. Dificilmente um médico vai ficar contestando aquilo, se ele viu que aquele estudo é revisado por par, né? Então, uma coisa, isso é importante. Por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, que é conhecido pelos médicos como NIH, né? Eles concederam nos últimos anos 26 milhões de dólares para as pesquisas da meditação transcendental na saúde. É um dos institutos mais respeitados no mundo na área da ciência. Então, o que eu gosto de falar para o pessoal que quer aprender isso, você acha que uma técnica qualquer, né? Como as pessoas pensam que meditação, qualquer uma, vai no livro lá que você se der bem. Não, se ela tiver uma base científica, você tem muita segurança. E um instituto como esse não ia brincar, né, de conceder 26 milhões de dólares para as pesquisas de uma técnica assim, né? Para você ver que tem uma base já, né? Uhum. Então, nessa área, assim, a gente está muito bem... O aluno ele já está muito bem seguro ali, né, com o método, né? Você perguntou também de... A religião, né, não é uma religião, ela é uma técnica. Como toda técnica, você não precisa acreditar nela para que ela funcione. Então, algumas coisas que eu falo. O que ela não é? Ela não é uma religião, não é uma filosofia de vida, não é contato com deuses ou espíritos, não é viagem astral, não é sair do corpo, não é hipnose. Às vezes a pessoa pensa que ela vai entrar num transe lá e vai para outro lugar e vai visitar, mais, não vai voltar mais. Ainda mais quando se fala de transcendental. A gente pode falar disso depois. Por que é transcendental? Mas, e ela não... Você não precisa acreditar na técnica para que ela funcione. Zero de crença. Zero. É uma técnica. Assim como uma atividade física. Você faz atividade física com uma certa orientação, você tem resultado independente da sua crença. Essa técnica, a meditação transcendental, é a mesma coisa. Ela é uma técnica. Você pode ser o cara mais cético. Se você fizer, ela funciona. Isso... Muitos médicos, às vezes céticos, que aprendem comigo, mas às vezes vem porque o colega indicou, ou às vezes não precisa ser médico, não, mas é que o médico ele tem uma ligação mais forte com a ciência ali e tal. Pode ser qualquer outra pessoa também. Ela aprende e às vezes fica surpreendido. Fala assim, mas como assim? Em 3 dias de prática, eu estou me sentindo... Estou dormindo a noite inteira, por exemplo. O cara fica assim, falou, pô, e uma técnica tão fácil de fazer. Como pode uma coisa tão fácil... Pois é, mas é que por trás disso existe um conhecimento milenar, que é a tradição védica. Outro critério para a pessoa procurar uma boa técnica de meditação. Ela tem maravilhoso, né? Ela tem que ter qual é a origem? Ela tem uma tradição, essa técnica. Essa tradição só tem mais ou menos 5.000 anos de tradição. Então, se uma técnica que chegou hoje ao mundo moderno depois de 5.000 anos, e é uma técnica que tem uma base tão sólida assim, opa, deve ser bom. Então, é um bom critério para a pessoa procurar uma técnica de meditação, né? E você falou também da questão corporativa, né? Sim. Eu só queria que você falasse um pouco antes, porque Diga. assim, o corpo médico, ele está atento a isso, né? Cardiologistas acompanhando esses estudos, neurocirurgiões. Então, assim, na parte cardíaca, triglicérides diminuídos, sim, os benefícios, pressão sanguínea. Então, isso é real, né? É real. Renoi? Nossa, para você ter uma ideia, uma das coisas que mais mata no mundo hoje é infarte, né? Parada cardíaca, etc. E coisas relacionadas ao coração. Né? Existe uma pesquisa publicada na revista Circulation, que é uma revista super conceituada, né, no mundo da ciência, mostra o seguinte: o praticante de meditação transcendental, que faz as 2 vezes ao dia, por 20 minutos cada vez, né, aquele coisa bonitinho, você já sabe, ele tem uma redução do risco, o risco dele baixa 74%. Quer dizer, o que mais mata no mundo pode baixar fantástico. Em 74% sua chance de ter um risco de infarto, derrame e morte súbita. Poxa, isso é muito forte. Então, na área cardiológica, que é a área que mais mata no mundo, tem muito estudo seríssimo, né? Tem um outro tipo de risco também, que é relacionado também ao infarto, que diminui 48% o seu risco.
né? Eu ensino muito médico cardiologista. Tem um médico lá de Maringá, o Dr. Otávio Mangili, ele fala o seguinte: Henry, o melhor medicamento e mais caro dos medicamentos que nós temos no mercado hoje, ele reduz o seu risco, medicamento, né? Quer dizer, remédio, aquela coisa toda. O melhor medicamento que nós temos no mercado, ele reduz o seu risco em 40%. A MT reduz esses riscos também, que é outros lados da parte do infarto, em 48%. Quer dizer, isso brilha o olho de qualquer cardiologista. Falou, o que é isso? Né? Então, se ele for a fundo ali, olhar o dado científico, de onde que vem isso, ele fala, opa, peraí, isso aqui é sério, não tem contestação. Exato. Né? Principalmente os institutos que pesquisam. Mas aí vem redução de ansiedade, né? Que é a queixa maior. Né? A ansiedade traz insônia, ela traz síndrome do pânico, traz angústia, traz depressão, né? Às vezes a depressão está muito relacionada com ansiedade, e a ansiedade relacionada com depressão. Mas tem... Que agora com a pandemia, né? Nossa. Exacerbou grotescamente, né? Total. Então, diminuição de ansiedade, insônia. Nossa, os casos de insônia, assim, é impressionante, como é rápido. Eu ensino essa técnica há 13 anos. E há 13 anos eu tenho a alegria de dizer isso. Eu me surpreendo com a técnica até hoje. Não, e o interessante é a rapidez com que ela traz esse resultado, né? Então, eu me surpreendo com isso. Você poderia dizer, Renan, mas você já viu 4.000 alunos aproximadamente, eu já vi de tudo. Mas assim, às vezes eu me surpreendo com cada caso. Por exemplo, teve um caso esses dias que foi muito interessante, falando de pressão arterial. Uma aluna lá de Uberlândia, ela falou, a minha pressão estava com picos, 15, 17, e ficava assim, oscilando. Ela falou assim, Renan, faz 3 dias que a minha pressão arterial está 11/7. Ela falou isso no primeiro dia, ela falou no segundo, falou no terceiro. Foi isso. Ela falou, minha pressão está... Depois de 10 dias eu falei com ela, e ela falou assim, Renan, você acredita que eu achei que meu aparelho de pressão estava quebrado? Porque só dava cravado 11/7. Essas coisas que me surpreendem, entendeu? Eu já vi muita gente falar isso, mas eu acho muito legal essas coisas. A pessoa fala, achei que está quebrado o aparelho. Porque só cravava no 11%. Falou, esse aparelho só está marcando isso. E ela falou, 10 dias de prática, o negócio, quer dizer, para quem estava oscilando a pressão, né? Quer dizer, isso vai acontecer com qualquer pessoa que tem pressão alta? Lógico que não. Isso, cada caso é um caso. Sim. Mas a Associação Americana do Coração, por exemplo, que é outra instituição fortíssima nos Estados Unidos, elas recomendam a meditação transcendental como tratamento e como prevenção. Lá você pode, lá nos Estados Unidos, o médico cardiologista ele pode prescrever a técnica como tratamento e prevenção. E tem muito médico aqui no Brasil, que já grandes médicos que eu ensino, já prescrevem a técnica. Assim, do meu Instagram tem um médico lá de Uberlândia, o Dr. Roberto Botelho, que é um grande médico aqui em São Paulo, também muito conhecido. Ele fala, eu desconheço uma prática médica que tenha tanta eficiência como a meditação transcendental na saúde. Quer dizer, e esse benefício, né, que traz uma funcionalidade maior cerebral, né? Sim. Ela acaba, consequentemente, amenizando todos esses males, né? Essas substâncias que faltam no cérebro, né? Elas é uma recompensa, né? Exatamente. O que acontece? Nós temos hoje em dia, principalmente, a gente tem muito estímulo. Você pega um celular na sua mão, você tem 3, 4 aplicativos de conversa, de tudo. Você conversa com 10 pessoas ao mesmo tempo, se você quiser. É muita dispersão, isso dá muito estímulo para o cérebro. Né? Antes disso já tinha, né? Antes de WhatsApp, antes dessas coisas todas, mas já agora tinha. É uma sobrecarga. Agora é muito mais a sobrecarga. Então acelera demais a pessoa. E o nosso Será cérebro que é isso que também não contribui para essa ansiedade? Total. Né? Total. Nossa, total. Desfoca o tempo todo, né? Fica desfocando, cada hora você está falando com uma pessoa. Isso deixa o cérebro muito desorientado, muito entrópico, muito ruído no cérebro, né? Então, os nossos neurônios, eles vão sendo meio que educados a funcionar assim. A gente precisa ter um momento que dê ordem para o funcionamento. E as pesquisas mostram que durante a prática de meditação transcendental há uma ordenação no funcionamento cerebral.
Outro dia eu vi um neurologista que pratica essa técnica, dando uma entrevista para uma amiga minha, professora, lá do Rio de Janeiro, ele fala que há um relaxamento dos neurônios durante a prática. Olha, que interessante. Eu não consegui pegar detalhes disso, eu fiquei super curioso para perguntar para ele, inclusive essa semana eu vou falar com ele, para perguntar o que ele quer dizer com esse relaxamento dos neurônios, porque ele, pelo que ele falou, o jeito que ele estava falando ali, parece que literalmente isso acontece. Mas o que a gente já sabe que acontece, assim, que é certeza mesmo, né? E eu não sei se isso foi uma maneira de ele dizer, isso que eu quero confirmar com ele. Mas porque há um fluxo sanguíneo muito maior no cérebro. O estresse tira a oxigenação do cérebro, né? Falta sangue. Então, há um fluxo sanguíneo muito maior, principalmente na nossa área frontal, que fica aqui logo atrás da nossa testa, que se chama córtex pré-frontal, que tem a ver com o controle da emoção, que tem a ver com a capacidade de decisão e planejamento. Imagina. Olha isso. A área mais importante do seu cérebro se chama córtex pré-frontal. É a área de decisão, planejamento, controle da emoção. Sabe aquela pessoa pavio curto? Seus ouvintes aqui devem estar todos muitos se identificando. Sim. O pavio curto, aquele que ele é contrariado, principalmente quando é contrariado, ele fica reativo. Ele já quer se defender, ele já quer ter autodefesa, né? Autodefesa ali. Por quê? Porque essa área frontal dele, devido ao estresse, ela desliga. O estresse desliga essa área importantíssima do cérebro. Porque a demanda de sangue, de oxigenação, é uma parte de baixo do cérebro, onde fica a amígdala, onde fica cerebelo, tronco cerebral. É a área mais animal do nosso cérebro. Quanto mais estressado está, mais ativa fica essa área. Tá. E a pessoa fica reativa. Ela começa a ficar um pavio curto, ela fala o que não deve. Ela fala, depois ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Sem filtro, né? Sem filtro, isso mesmo. Toma uma decisão, depois fala, nossa, por que eu tomei essa decisão? Que burrada que eu fiz, né? Eu costumo dizer que às vezes quando a gente faz esse tipo de decisão, faz uma burrada, né? A gente até faz assim, nossa, coloca a mão na testa, assim, fala, nossa, você coloca a mão bem onde tá onde deveria estar funcionando, olha, né? que interessante. Isso é uma coisa que eu reparei, né? Não é assim, a gente fala, nossa, que burrada que eu fiz. Por quê? Porque não teve o maestro da orquestra é a área frontal. Então, quando nós estamos muito sob estresse, a oxigenação tem que ir para baixo do cérebro e a gente fica nesse estímulo direto, a amígdala fica superexcitada. E não é a amígdala da garganta, não né? é a amígdala, exato, eu tô tão acostumado a falar, às vezes eu falo isso, não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é o nosso centro de medo do cérebro. Centro do quê? Centro de medo. Ah, tá. Então, quanto mais medo, imagina na pandemia, quanto mais medo a gente tem, a incerteza do futuro, essa coisa, ai meu Deus, o que vai acontecer, isso e aquilo, vai abrir, vai fechar, vai não sei o quê. Isso causa um medo enorme nas pessoas, né? Fora a medo de pegar o vírus, medo disso. Então, a amígdala é o nosso centro de medo. Então, o que ela entende? Opa, o bicho está pegando. Ela não entende que você está dentro da sua casa, de certa forma você está seguro, você não vai morrer. Assim, né? Você não vai morrer. Você está dentro do escritório passando um baita de um estresse. Você não vai morrer por causa daquilo, mas o que o seu cérebro entende? Qual é a prioridade dele? Preservar a vida. Então, o seu cérebro primitivo, ele entende assim, o leão está na porta. Se ele abrir a porta, o leão está ali rugindo, vai pegar ele. O seu cérebro não entende que aquilo, não é tanto assim. Então, ele dispara um alarme ali, e a pessoa começa a ficar com batedeira, né? Coração muito, muito rápido, começa a sentir angústia. A maquininha fica toda desregulada, né? Tudo desregulado. Eu falo que é igual um celular que você compra novinho na loja, e aí você começa a usar ele. Memória dele é boa, tudo bom. Mas aí você vai enchendo ele de aplicativo. Você vai enchendo ele de vídeo, de mensagem que você recebe. Isso é a nossa fisiologia, né? Esse celularzinho que eu tô falando é a nossa fisiologia. Então, chega uma hora que esse celular vai ficar sobrecarregado. O que é isso? Como que nós hoje usamos muito a palavra sobrecarregado? Estresse. O estresse é uma sobrecarga, né? Ele é uma anormalidade fisiológica, química, que pode desregular tudo, né? Química ou estrutural, acumulado na fisiologia devido a uma sobrecarga de experiência.
Então, quando você sobrecarrega esse sistema, e ao longo da vida a gente vai sobrecarregando, ele começa a dar pane. Né? Ainda mais quando chega uma pandemia. Aí o copinho já está cheio, chega a pandemia, transborda tudo. Exato. Aí a pessoa começa a ficar angustiada, crise de ansiedade, crise de pânico. Eu falo que é como se fosse o aplicativo. Né? Insônia, nossa, insônia é campeão. Porque uma também. coisa bacana também que eu queria que você falasse é com relação ao sono, né, restaurador, que é esse que realmente recupera tudo que a gente sobrecarregou durante o dia. Isso. E a meditação, 20 minutos dela corresponde a quanto de sono? Isso é muito interessante. Então, essa coisa que eu falei do celular já dá pra gente, já é um gancho pra gente falar desse ponto aí que você falou, que é muito, muito, muito importante. Então, essa fisiologia está sobrecarregada. Eu falo que é como se você tivesse instalado um monte de aplicativo ali, e chega uma hora que começa a abrir aplicativo na hora errada. Por exemplo, 3 horas da manhã a pessoa acorda, não consegue dormir mais. O celularzinho já está louco ali, então ele abre um aplicativo na hora que você não precisa usar ele. Né? Ou então a pessoa tem uma crise de pânico na hora que ele está assistindo um filme tranquilo. E acha que é do nada, né? Do nada. Começa a gelar as mãos, começa a dar uma batedeira. Então, descompensa, fica cheio de ruído nessa fisiologia. Então, qual é um dos melhores remédios do mundo para o alívio do estresse? As pessoas acham que é Rivotril, né? Alivia, mas é um remédio, você vai ficar dependendo daquilo. Né? Ou então ajuda para aquele momento de muita crise que a pessoa está. Mas qual é o melhor remédio natural? Que a gente já vem com ele dentro de nós. Se chama repouso profundo. Eu não estou falando de repouso, eu estou falando de repouso profundo. Ou de relaxamento profundo. É diferente. Talvez é aí que os neurônios estão relaxando, né? Que isso, relaxa como um todo. Então, o sono é o melhor descanso que a gente conhece até o momento. Né? Que os ouvintes aqui conhecem até o momento. É o sono. Quando eu durmo... Eu gosto de que a pessoa entenda isso. Quando ela dorme bem, quando ela descansa bastante, ela é outra pessoa. Ela está mais descansada, ela está mais feliz, ela está menos ansiosa, ela controla melhor a emoção, ela se relaciona melhor com as outras pessoas. A sua saúde é melhor quando você dorme bem e está bem descansado. Quando você passa 2 noites mal dormidas, por exemplo, basta 2 noites mal dormidas, a pessoa já não tem mais controle da emoção do mesmo jeito, a ansiedade, concentração. As escolhas que ela fizer. Pode ver, ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que o descanso, ele é a base para a gente ter uma boa atividade. Muito bem, só que o sono, que é importantíssimo para nós, é só você ficar 2, 3 dias sem dormir, você já descobre a importância dele. O sono, ele não tira o estresse profundamente enraizado. Ele tira aquilo que nós conhecemos como fadiga. E já ajuda muito, né? Se não dorme, você já sabe, você paga o preço. Então, o sono tira o estresse, que é a fadiga. Agora, o que nós precisamos? Se o sono não resolve tudo isso, não tira o estresse profundo que está acumulando, porque 90% das doenças são de origem psicossomática, ou seja, tudo que está acumulando ali, pressão alta, todas essas coisas que a gente vê de psicossomático, é devido ao estresse profundo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um relaxamento, de um descanso que seja mais profundo que o sono profundo. E a meditação transcendental, tem uma pesquisa seríssima falando sobre isso, mostra que em 20 minutos de prática, você tem um repouso, proporciona para o corpo um repouso que é 2 vezes mais profundo que o sono profundo. Isso é uma maravilha, né? Você já pensou? Eu falo que é uma baita de uma estratégia para você lidar com o estresse. É como se você compactasse horas de repouso em um pequeno espaço de tempo. Mas será que eu consigo? Porque eu sou ansioso. Será que eu vou conseguir meditar? Isso é a coisa mais comum do mundo as pessoas falarem. Eu falo, qualquer pessoa consegue praticar essa técnica. Uma criança a partir de 10 anos consegue e vai ter um repouso mais profundo que o sono desde a primeira meditação. Como é que foi comprovada essa pesquisa? O Dr. Kit Wallace, foi na década de 80, ele fez essa pesquisa importantíssima. Em 80, hein? 80 já, imagina. E ele fez o seguinte, foi em Harvard que ele fez essa pesquisa. Ele comprovou o seguinte, que depois de 6 horas de sono,
ininterrupta, o seu consumo de oxigênio diminui 8%. Tá? Isso não tem nada a ver com falta de oxigênio no corpo. É porque quanto mais o seu corpo está descansado, né? Ele consome menos oxigênio. Né? Então, depois de 6 horas de sono, diminui 8%. Só que depois de 6 horas de sono ininterrupta, depois que passou 6 horas, o seu corpo já começa num outro processo para acordar. E ele foi ver o praticante de meditação transcendental, o que acontecia com o repouso dele. Porque as pessoas relatavam relaxamento, ele falou, vamos medir isso aí. Ele viu o seguinte, que em 20 minutos, dentro desses 20 minutos, o consumo de oxigênio baixa rapidamente, com 2, 3 minutos de prática já baixa, 16% o consumo de oxigênio. Por isso que é o dobro do sono. Mas isso é o mínimo. Às vezes chega a 50%, 60%, 6 vezes mais profundo que o sono. Então, por isso que a pessoa sai depois dos 20 minutos de prática, ela sente a mente mais limpa, mais clara, por causa da ordenação das ondas cerebrais, o corpo mais repousado, mais energia, mais foco. Parece mágica, né? Parece mágica. Para algumas pessoas, a pessoa fala, como assim? Termina de meditar, teve um médico que eu ensinei algumas semanas atrás em Uberlândia também, ele estava num nível de estresse muito alto. Ele relaxou, ele falou assim, ele saiu dali, ele falou assim, cara, eu tô até zonzo aqui. Eu falei, você tá zonzo porque seu metabolismo estava muito alto, baixou bastante. Eu falei, vai para casa descansar. Ele foi para casa, dormiu a tarde inteira, não estava conseguindo dormir mais. Ele falou, dormi a tarde inteira, cara, eu desmaiei lá. Por quê? Porque tava num nível de tensão, estresse muito alto. Primeira prática, ele ficou chocado, assim. Não. Eu gosto quando acontece isso com médicos, eles são meio desconfiados, o cara fala... eles estão muito preto no branco, né? E ele fez um negócio tão fácil, tão simples, ele fala, uau, que é isso, cara? Que não tem como ele negar, ele tá sentindo aquilo. E no meio corporativo, Reno, conta um pouco essas... Aqui no Brasil, eu fiquei curiosa, tem alguma empresa que está seguindo, ou tem já empresa, tentando respirar um pouco essa... Lá, já há uns 6, 7 anos atrás, o empresário Marcelo Geraldi, que é um grande amigo meu, ele tinha uma empresa no Rio de Janeiro de indústria farmacêutica. Tá. Ele implantou para mais ou menos 200 funcionários lá. Ele já pratica há 20 anos a técnica, né? Então ele confia muito e ele implantou para 20 anos. Olha que interessante. Isso é a história, uma das mais interessantes que eu já vi até hoje, na parte corporativa. Ele implantou para mais ou menos 200 pessoas e ele começou pelos níveis hierárquicos da empresa. Chefia, tal, gerência, tal. Ele foi descendo. Tá. E montou uma sala de meditação para todo mundo. Eles meditam dentro da empresa. 2 vezes por dia? Uma vez ao dia. Eles têm uma vez, eles podem, a outra faz em casa. Uma sala de meditação, coisa mais linda, assim, coisa profissional mesmo. Não é assim improvisado, não. Futon, assim. Todo mundo sentado com um colchãozinho, com mantinha, se tiver frio e tal. Né? Aí, ele foi implantando e chegou um momento que ele chegou na camada do chão de fábrica. Tá. Ele chegou pro gerente de produção industrial dele e falou assim, vamos implantar para esse pessoal aí. O cara falou, você tá louco. Cara, você vai parar o cara que tá na máquina, operando uma máquina, ele vai sair para meditar 20 minutos de meditação, mas vamos arredondar para 30, né? Para até ali e voltar, meditar e voltar. 30 minutos ele vai ficar com a máquina parada. Ele falou, imagina para um gerente industrial, o cara pira a cabeça dele, né? Ele falou, pode implantar. Aqui o funcionário vai meditar assim. Eu quero que o meu funcionário seja feliz, eu quero que o meu funcionário tenha qualidade de vida. Resultado, primeiro mês desses funcionários chão de fábrica meditando, recorde de produção. Olha, com 30 minutos a menos diária, né? Ele fala, Renner, o funcionário está mais feliz, ele produz mais, o funcionário está mais feliz, ele está mais concentrado. Ele falou assim, incrível, acho que nem ele esperava isso. Né? Acho que até se caísse a produção, ele não ia estar assim, desesperado não, porque ele falou, vai, faz. Mas ele falou, Renner, recorde de produção. Depois ele vendeu essa empresa, que ele não queria mais ficar mexendo muito com essa coisa química, né? Ele gosta muito da saúde e tal. Aí ele comprou a empresa Herbarium, uma empresa bem conhecida também. Sim, bem conhecida. Aí um colega meu implantou para uma parte lá, depois eu fui lá e terminei o projeto, a gente ensinou umas 90 pessoas lá também. Mesma coisa. Não chegou no chão de fábrica ainda,
mas ele estava toda a área já de gerência e tudo mais. E muito legal, o pessoal chega, eles têm horáriozinho deles de meditar, então deu horário, eles vão lá. A sala não é muito grande, mas eles vão lá, entra, sei lá, 20 pessoas numa sala. Aí das 8 às 8h30 aquela turma faz. Aí quando chega às 8h30 sai aquela turma, entra outra. Bacana. E é em Curitiba. Ah, tá. Então lá é frio, né? Então eles têm Sim. cobertinha também, colchãozinho. É muito bem arrumadinho. Funciona muito bem. Também foi implantado, tive a oportunidade de implantar para alguns executivos da empresa DASA também. É uma empresa de laboratórios aqui em São Paulo. Eu ensinei o CEO lá e ele falou, não, vamos implantar isso para os maiores executivos que eu tenho aqui e tal. E foi muito interessante também, porque você chega para um executivo, você fala, você vai meditar, e o cara é alta performance ali, né? Ele quer negócio, o cara é 1000 por hora. E aí o chefe chega e o presidente ali chega e fala, você vai fazer a prática, né? Estou presenteando vocês. E eles ficaram abismados de ver. Poxa, como pode? E aí mostrei estudo científico para eles e tal, para que tivesse peso, né? Falou, opa, peraí, o chefe não está doido, não, ele sabe o que ele está fazendo. Então, relacionamento melhora na empresa, né? O relacionamento, isso tudo que eu estou falando tem estudo científico. Eu li redução de ansiedade, né? E assim, as pessoas ficavam mais satisfeitas com o trabalho, não ficavam procurando outros trabalhos. Satisfação no trabalho. Legal. Isso. Relacionamento entre gestores e funcionários. Isso. Achei super bacana também. Tem tudo isso é pesquisa científica, isso que é legal, né? Não é uma questão assim, mas na empresa tal teve o melhor relacionamento entre os funcionários e eles não ficaram procurando mais emprego e tal. Sim, não, isso é estudo mesmo. Não, e pensando, né, no sistema capitalista, né, produtividade, né? Então, independentemente de ter 30 minutos a menos por dia, muito pelo contrário, né? Se aumentou essa produtividade. Então, você vê que não houve perda alguma, né? Muito que as pessoas pensam isso, que eu vou meditar, eu vou parar para meditar, eu vou perder tempo meditando. Né? Só que as pessoas não percebem que quanto mais cansadas elas estão, menos ela produz. Por exemplo, eu acho que um bom exemplo é de um atleta, por exemplo. Você pega um atleta de alta performance, ele começa a treinar, eles têm que treinar muito, né? Muitas horas treinando, então ele treina. Chega uma hora, em algum momento da vida dele, ele percebe que a performance dele está diminuindo. Está caindo. O que normalmente o atleta vai fazer? O empresário também vai fazer isso. O que ele vai fazer? Eu vou aumentar a minha carga de treino. Eu preciso treinar mais. Enquanto que isso pode ser um grande erro para ele, porque ao treinar mais, ele vai sobrecarregar mais o corpo dele, né? Não só o corpo como emocional, o resultado começa a cair. Por quê? Porque está havendo muita fadiga, muito cansaço. E ele vai aumentando a carga. Daqui a pouco ele se lesiona. Porque o estresse também começa a dar lesão, né? Ele se machuca fácil e tal. Enquanto que ele deveria fazer o contrário. Ele deveria ter repouso, né? E ainda mais um repouso profundo. Sim, porque reverte em qualidade, né? Reverte em qualidade. A produtividade é muito maior quando você está descansado. Exato. Só que as pessoas acham, não, 20 minutos, vou perder tempo. Isso é uma ilusão total. Mas daí, quando é que cai a ficha dela, às vezes? Quando ela vê que ela chegou num nível de estresse que ela tem que se render. Né? Esse é o grande problema, né? As pessoas só vão buscar, só tem um olhar para esse tipo de coisa quando ela tá já ressentida em algum aspecto, né? Então, agora tem uma pergunta que todo mundo fala, né? E eu acho que é uma coisa que eu queria que você deixasse claro, porque foi uma coisa que eu também passei por isso, que é aquela coisa, gente, eu não vou conseguir esvaziar minha mente. Eu não vou conseguir pensar em nada. Então, conta, Renoi, como é que é a meditação transcendental, aquela coisa do pensar inocente, veio pensamento, explica como é que é, para mostrar que ela realmente é possível. E que você, às vezes, você termina a meditação, você pode até achar, eu acho que hoje eu não meditei. Sim, você meditou, sabe? Então, explica como é que é exatamente. É muito comum essa coisa que as pessoas, primeira coisa que você já deve ter ouvido de colegas seus, qualquer pessoa que você fala assim, eu pratico meditação. Aí a pessoa fala, não, isso aí não é pra mim, não, porque eu não consigo parar de pensar.
É porque eu não consigo isso, esvaziar né? a mente. Porque eu não consigo concentrar, né? Uma coisa que é muito contraproducente para se fazer numa prática de meditação, isso pode chocar as pessoas que estão nos ouvindo agora, é você se concentrar. E as pessoas, 99, tenho certeza que essas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas têm em mente, para meditar eu preciso concentrar. E a pior coisa que você pode fazer numa prática de meditação é se concentrar. Então, qual é a diferença, antes que a gente fale esse ponto que você falou, qual é a diferença entre a meditação transcendental e as outras práticas de meditação? Ela é a única técnica no mundo que não usa nem a concentração e nem a contemplação. Ela é uma técnica que tem uma categoria de meditação diferente e única, que se chama autotranscendência automática. Esse nome é meio esquisitinho, mas vem do inglês. Então, existem muitas práticas de meditação, mas existe apenas 3 categorias. A categoria da concentração, que existe sim técnicas de concentração. A categoria da contemplação, que você fica rezando, imaginando coisas, imaginando que tem uma luz passando no seu corpo. Tipo visualização criativa? Ah, tá. Isso. É contemplativo. A meditação transcendental ela não envolve a concentração, nem a contemplação. Tá? Então, isso é um ponto que faz com que já quebre essa ideia das pessoas. Preciso me concentrar. E outra, não precisa tentar esvaziar a mente, é outra coisa contraproducente. Você vai ficar cansado. Exatamente. Você vai ficar cansado. Você vai sair de uma prática de meditação frustrado e cansado. Né? Então, se a gente pudesse dar uma dica aqui para o pessoal que está nos ouvindo, numa prática de meditação, é lógico que você sabe, na prática da MT a gente recebe uma ferramenta diretamente do professor, que é o mantra. Existe um método para usar esse mantra específico, simplérrimo de se fazer, mas a você pessoa precisa chegar lá, ser bate orientado. um papo com o seu instrutor, ele vai sentir o que você está precisando, né? Faz uma breve entrevista pessoal. Sim. E tudo, para que ele tenha a técnica ali com assertividade, muito bonitinho, certinho, com toda a facilidade do mundo para se fazer. Mas uma pessoa que queira tentar hoje, por exemplo, fazer uma meditação, ela não imagina o quanto pode ser simples isso. As pessoas complicam muito. Então, por exemplo, a pessoa sentar confortavelmente, não estando de estômago cheio, ela sentar confortavelmente, fechar os olhos e deixar a mente livre. Livre. Simplesmente deixar a mente livre. Deixa os pensamentos passarem livremente. Tudo, né? Tipo, eu preciso fazer compra, eu tenho que resolver não sei o que lá. Vai passando livremente. Não a pessoa tem problema, não tem essa né? ferramentinha que nós temos na MT, que é o mantra, mas ela está fazendo lá. Ela deixa a mente livre e aí, quando ela perceber que ela está elaborando um pensamento lógico, tipo assim, você se pega num pensamento, tipo assim, eu vou lá no supermercado, eu preciso comprar tal coisa, tal. Ela está entrando num raciocínio ali. Quando ela percebe que ela está nesse raciocínio ali, ela gentilmente corta esses raciocínios e deixa a mente livre novamente. Gentilmente, né? Sem afobação, sem culpa. Ai, olha que eu, né? Não. Isso. Gentilmente ela deixa aquilo fluir, né? Só de ela fazer isso, às vezes as pessoas não fazem porque acham tão simples, acham tão ridículo de simples que ela acha que não vai funcionar. Se ela fizer isso por 10 minutos ou 20 minutos, uma vez de manhã, uma vez à tarde, se ela fizer isso por 2 dias, ela vai começar a perceber a diferença. Eu tenho ensinado isso, às vezes, em lives no meu Instagram e faço as pessoas fazerem ali. É impressionante os resultados. Tem gente que me liga e fala, Renan, eu dormi a noite inteira. Manda um direct lá pra mim. Só com isso que você me ensinou. Foi muito fácil. Sem o mantra, sem nada? Sem o mantra. Não tem a mesma eficiência, não leva o corpo a repouso profundo. Mas para você ver o nível de estresse que as pessoas estão, um pouco de alívio que você dá para elas, já parece um montão. Às vezes é só um pouquinho, mas o copinho tá tão cheio que você tira uma gota dali e a pessoa fala, nossa, eu dormi melhor essa noite. Renan, eu acho que é aquela coisa, né, do olhar para dentro que você falou, né? Essa quietude que a gente não tem hoje, né? Essa quietude a gente com a gente mesmo, né? Não tem. Não tem. E quanto mais o olhar é para fora, só fora, é trabalho, é resolver problemas, sempre a maioria das pessoas hoje estão sempre no ter. É importante o ter. Nós estamos no mundo material aqui, né? Temos que ter o dinheiro para nos sustentar, nós temos que... É gostoso fazer isso, a gente gosta do que a gente faz, é bom, é gostoso. Não tem nada de errado com isso.
Mas a base está no ser. Isso que eu acho que a pandemia acordou muita gente. As pessoas começaram a ver, opa, não é só ter. Eu voltei para casa e, cadê o ser? Aí as pessoas começaram a procurar. Não, e não sabe lidar com isso, né? Porque tá tão... Não sabe lidar. Né? Nesse outro regime, assim, e ainda vida. vai tentar lidar no meio da guerra, né? Porque daí você entra numa pandemia, você vai tentar lidar com essa coisa no meio da guerra. Ajuda. Nossa, tive um caso lá de Uberlândia também, um senhor, no meio da pandemia. Ele aprendeu no meio da pandemia, desesperadamente. Ele falou, cara, eu fui indicado aqui para o médico, estou passando por psiquiatra, estou em pânico. E olha que os negócios dele ainda estavam andando, porque ele tinha uma padaria, tudo, né? Então estava andando os negócios dele. Caiu muito, tudo, mas estava andando. Mas ele falou assim, cara, você não tem noção, eu tô com um pânico assim horrível, isso tá me acabando com a minha vida. Falei, vai firme na prática, vai firme na prática. O dele, eu posso dizer até que demorou um pouco. Foi aqui uns 2 meses depois. Ele falou, tá melhorando, mas ainda tá ruim. Ele falou, tá ruim, mas eu tô fazendo a prática. Há uns 2 meses atrás, 2 meses depois, ele falou pra mim, falei, e aí, como é que você tá e tal? Tem um grupo nosso lá da cidade, ele pegou e colocou, graças a Deus e a MT, eu estou vivendo novamente. Aí eu mandei um privado lá pra ele na hora, falei, cara, como é que você tá? Me conta. Ele falou, Reno, eu tô vivendo novamente. Porque com pânico a pessoa sente que ela não vive. Ela fica estática, né? Estática. Né? Não tem, por causa da angústia e o medo paralisa. Exato. Paralisa. A pessoa não tem criatividade, ela não consegue. Se achar incompetente, né? Para fazer qualquer tipo de coisa. É só você pensar. Olha o lado primitivo que nós falamos de novo. É o lado primitivo do cérebro. Imagina que você está na selva e você está percebendo que perto de você tem alguns leões passando por ali, alguns crocodilos por ali que pode em algum momento te atacar. O que o seu cérebro entende? Sobrevivência. Ele não vai pensar, não vai colocar o seu foco para você pensar nos negócios que você vai fazer, nada. Ele simplesmente vai pensar sobrevivência. Vai deixar você completamente alerta, fica ali assim, até com pupilas dilatadas e tudo mais, completamente alerta, para qualquer momento você pode ser atacado. Então a pessoa paralisa. Seu cérebro não quer saber, falou, criatividade, vamos pensar, vamos relaxar um pouquinho, vamos pensar em coisa positiva. Que nada, o seu cérebro entende, tem um leão ali na porta, meu amigo, não dá tempo de pensar nisso não. Exato. O que a meditação transcendental faz numa prática? Ela desarma esse sistema. Porque o sistema está ligado, o sistema de medo está ligado. Está inflando, né? Inflando, e às vezes é pura ilusão, né? Porque, nós não temos mais leão, você não vai sair aqui na porta da Consolação e vai ter um leão ali na porta mais, né? Há muitos anos atrás poderia até ter, né? Agora não tem mais. Então, seu cérebro, não há motivo para esse exagero, mas o cérebro está mandando sinais assim. Por causa de muito estímulo. Não foi uma vez, foi muito acúmulo de estímulo. Exato. Então, o que a prática faz? Ela desarma esse sistema. Pega essa amígdala e atrofia o crescimento da amígdala. Né? Diminui a amígdala. Aumenta a oxigenação na área frontal do cérebro, que é o presidente do cérebro. E a pessoa começa a raciocinar de novo, começa a ver que as descargas de adrenalina já diminuem. E ela sente uma normalização. E é muito simples. Você vai direto no ponto. É muito simples e é de uma forma tão inocente, tão tranquila. Eu acho que as pessoas deveriam dar essa oportunidade, né? Nossa. Então, assim, para finalizar, Renoi, fala um pouco para a gente da sede lá, da MT. Pode dar seu Instagram? Pode. Para mostrar para as pessoas, para falar, convidar as pessoas para uma sessão de meditação transcendental. Vocês têm um trabalho belíssimo, né? Tem as ONGs que vocês trabalham, dentro enfim. das escolas. E, então, deixa um recado aqui para as pessoas e convida mesmo, né, para dar essa oportunidade. Eu acho que é meio que por aí, né? Se deem a oportunidade, né? O que eu diria é isso, que eles se deem a oportunidade de conhecer, assistir, por exemplo, uma palestra de introdução à prática. Ela hoje é feita online. Ela pode ser presencial, mas ela é feita online, é gratuita. Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o Meditação Renoe, né? Meditação Renoe. Por ali, se for alguma localidade que está longe de mim, alguma coisa assim,
eu posso indicar o professor daquela localidade, se tiver na cidade, enfim. Aqui em São Paulo é muito fácil, né? Que a gente tem mais de vários professores aqui. Eu estou na região de Alphaville, atendo em Maringá, atendo em Uberlândia, Campinas também. Então, esse é um ponto, né? Assistir, se dá a oportunidade de conhecer a técnica, né? Você falou também de projetos, né? A gente tem projetos sociais dentro de escolas, né? A gente estava conversando aqui antes, né? A gente falou de um projeto em Washington, por exemplo, que teve, né? Os praticantes de meditação transcendental, quando praticam juntos, pesquisas, mais de 60 estudos hoje comprovam que é uma técnica para se trazer harmonia para a cidade, através da elevação da consciência, da consciência coletiva daquela cidade. Então, esse projeto em Washington, foi em 94, eles tinham crime e violência lá, estava muito alto. O que eles fizeram? Colocaram 4.000 praticantes da meditação transcendental lá como experimento, o governo pagou para isso acontecer, bancou, né, patrocinou tudo isso. Bom, resultado, diminuiu, eles ficaram 8 semanas fazendo juntos a prática, diminuiu em 25% o crime e a violência na cidade. Isso é estudo sério. Maravilhoso, né? Mas é coincidência. Não, o estudo demorou anos, inclusive, para ser publicado, porque eles são muito criteriosos com isso. Publicaram lá. Na época que eles levaram essa proposta, o FBI falou assim, não é possível isso. Isso seria possível só se estivesse no pico do inverno. Eles estavam no pico do verão. Tá certo. Depois o FBI foi lá e teve que pedir desculpa para dizer, olha, realmente funcionou aqui, ó, diminuiu a violência. Né? Então, que todos deem a oportunidade de conhecer, porque é uma técnica fácil, uma técnica natural e que não envolve esforço algum. Tudo que as pessoas pensam de meditação, 99% que elas pensam está errado. Tá certo. Então, fala por último, Renan, é www, se alguém quiser procurar a própria rede de meditação. Tem 2 sites. Pode ser o meu, que é o renoevalerio.com.br. Tá. E também tem a meditaçãotranscendental.com.br. Tá, joia. Ali também vai encontrar professores de todo o Brasil. Renói, obrigada. Olha, foi um privilégio estar aqui com você. Adoro e traz uma calma. Eu acho que para o ouvinte, para a ouvinte também foi sensacional. Então vamos, gente, deixando o convite aqui para vocês. Vamos todo mundo meditar e ficar na paz, né? Que é isso daí que vai fazer a gente lidar com todos os desafios aí que estão rolando hoje em dia, sobretudo, né? É isso aí. Meditar hoje em dia cada vez vai ser mais procurado isso. É verdade. E não demorem, porque é uma técnica que é uma coisa que todos podem fazer. Todos podem fazer. Tá não certo. Não tem pessoa que não consiga fazer. Tá, joia. Obrigada, Renói. Obrigado, querido. Bom dia para você. Bom dia, Obrigado. pessoal. Até.